Você já parou para pensar que no nosso mundo existem coisas que nós não temos a noção do real tamanho que elas têm? Por exemplo, você já viu como é o coração de uma baleia azul? Ou o tamanho da asa de uma turbina eólica? Ou até mesmo o tamanho de um pequeno cometa, comparado com a cidade de Los Angeles? Se você nunca viu isso, então se prepare, pois nesse vídeo iremos ver 20 coisas que são absurdamente maiores do que você imagina. Então, seja bem-vindo ao canal Revelações Curiosas. E agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Estátua de Davi. Sem dúvidas, você já viu ou ouviu falar dessa estátua, pois ela acabou ficando bem conhecida por ser meio polêmica. Mas o que ninguém tinha visto ainda era o seu tamanho real, pois ela é simplesmente gigante. E olha só o tamanho que ficam as pessoas perto dessa estátua. Confesso que eu também levei um susto, pois pensei que ela era apenas um pouco maior que uma pessoa normal. Semáforo. Você já deve ter passado diversas vezes por um semáforo, mas como ele fica na maioria dos casos lá no alto, acredito que você nunca tinha percebido o quão grande ele é. Olha a foto dessa mulher ao lado de um semáforo no chão, ou a imagem desse homem segurando ele nas mãos. E sem falar que alguns chegam a ser maiores do que uma pessoa adulta. Eu realmente não fazia ideia de que um semáforo era desse tamanho. Vombate. Esse animalzinho fofinho que lembra muito um esquilo, dá até vontade de pegar no colo. Mas não se engane, pois esse marsupial é gigantesco. Olhe como fica o seu tamanho no colo de uma pessoa adulta. Chega a ser quase do tamanho de um cachorro grande. E parar para pensar que eu achei que ele fosse do tamaninho de um esquilo. Eu estava enganado. Turbina eólica. Por acaso, você sabe o que é uma turbina eólica? Elas são aerogeradores em formato de catavento, que convertem energia eólica, ou seja, o vento, em energia elétrica. Você, sem dúvidas, já viu uma dessas na internet, ou em qualquer outro lugar. Mas eu garanto que você nunca percebeu a realidade de como elas são absurdamente gigantescas. Essa é apenas uma das hélices da turbina, e perceba como ela é imensamente grande. Ainda mais quando comparado com uma pessoa. É absurdo, podendo chegar aos 80 metros de comprimento. Já o seu corpo pode ser maior do que um campo de futebol. Coração de baleia. Todos sabemos o quão grande pode ser uma baleia, não é mesmo? Principalmente a maior do mundo, a baleia azul, podendo ter mais de 20 metros de comprimento. Mas para se ter dimensão, veja só essa réplica que foi feita do coração de uma baleia azul, em tamanho real. Chega a ser assustador. Só o seu coração já é muito maior que uma pessoa adulta. Aliás, chega a caber uma pessoa dentro da artéria do coração da baleia. O tamanho é realmente descomunal, pesando aproximadamente 180 quilos, o que é espantoso e faz um humano parecer insignificante. Placa de trânsito. Obviamente, você já viu uma placa de trânsito na rua, daquelas que ficam lá no alto. E justamente por ela estar sempre no alto, que você nunca percebeu que ela é simplesmente enorme. Perceba o tamanho que fica esse senhorzinho que está ao lado da placa. Minúsculo, não é? E ela precisa ser bem grande mesmo, para que os motoristas consigam enxergá-las a metros de distância. Asteroide. Bom, eu não sei se você sabe, mas no espaço, tudo é grande, em uma escala absurda. Para você ter noção, esse é um cinturão de asteroides, e como você pode perceber, alguns deles são grandes, já outros são pequenos. Porém, até o menor asteroide, quando comparado a nós, seres humanos, ficam gigantes. Veja só essa imagem de como seria o tamanho de um asteroide comum, comparado com a cidade de Los Angeles. É simplesmente um monstro. Chega a ser assustador, fazendo uma pessoa parecer um simples grão de areia. Cruzeiro. Só quem já viu um cruzeiro ou um navio de perto sabe o quanto eles são gigantescos. E sem dúvidas, é uma das coisas mais impressionantes que se pode ver. Contudo, pelas fotos, não conseguimos ter uma perspectiva real da grandeza dessas embarcações. Então, para efeito de comparação, observe a imagem desse navio, que foi considerado o maior do mundo
no ano de 1912, o famoso Titanic. Agora, veja essa foto de uma comparação do Titanic com o cruzeiro da atualidade. A diferença é brutal, pois cabem 5 ou 6 Titanics dentro desse cruzeiro gigante. Isso sim é evolução. Mastim tibetano. Essa raça de cachorros é de origem tibetana e antigamente eram muito utilizados como guardiões de rebanhos. Mas olha só que cachorro mais fofinho. Só não se deixe enganar pelas aparências, pois o mastim tibetano é simplesmente um monstro. Seu tamanho é gigantesco e a sua pelagem maior ainda. Veja como fica esse cão quando comparado com uma pessoa adulta. Esse é um verdadeiro gigante de 4 patas. E uma curiosidade é que esse urso de pelúcia já foi classificado como o cachorro mais caro do mundo e é considerado nos dias atuais um símbolo de status e pode ser vendido a preços milionários, pois apenas um filhote de mastim tibetano pode valer incríveis 1,5 milhões de reais. Iceberg. Eu acredito que pouquíssimas pessoas no mundo já tiveram a oportunidade de ver um iceberg pessoalmente. Mas sem dúvidas, você já viu um nos filmes ou na internet. Mas você sabia que só conseguimos enxergar cerca de 10% do tamanho real de um iceberg? Isso mesmo, 10%. E isso ocorre pelo fato de o restante de sua massa estar completamente submersa no mar gelado, assim ocultando o seu verdadeiro potencial. Icebergs são extremamente gigantescos, podendo ter quilômetros de comprimento. E para se ter base do seu incrível tamanho, o maior iceberg do mundo, o A76, tem aproximadamente 3 vezes o tamanho da cidade de Nova York. Pirâmides de Gizé. Que as pirâmides do Egito são imensamente grandes, todo mundo já sabe, mas só quem já as visitou de perto consegue entender a dimensão do tamanho real dessas estruturas. Olhe só o tamanho que fica uma pessoa ao lado de apenas um dos blocos de pedra da pirâmide. É realmente espantoso pensar que um povo extremamente antigo, sem grandes tecnologias, conseguiu realizar esse feito, pois foram encontrados blocos de até 60 toneladas dentro da pirâmide. E para você entender o que é isso, veja esse vídeo, onde 3 tratores grandes estão tentando levantar apenas um desses blocos gigantes. Bom, como vocês podem ver, é realmente intrigante. E a forma com que as pirâmides foram construídas continua sendo um grande mistério até os dias de hoje. Crânio de elefante. Elefantes são animais bem grandes. Os maiores da espécie são os elefantes africanos, podendo ter aproximadamente 4 metros de altura e pesar mais de incríveis 12 toneladas. Observem bem essas fotos de como é o crânio desse animal. Bom, olhando assim, não parece ser tão grande, não é mesmo? Então olha só o seu tamanho ao lado de um esqueleto humano. Parece brincadeira, mas sim, esse é apenas o seu crânio e já ultrapassa a metade de um corpo humano. Estátua da Unidade. Observe com atenção a imagem desta estátua, pois olhando desse ângulo, nem parece que estamos falando da maior estátua do mundo. Com 182 metros de altura, ultrapassando a estátua de Buda na China e tendo 2 vezes o tamanho da Estátua da Liberdade, essa é a incrível Estátua da Unidade, que fica localizada na Índia e que levou nada mais nada menos do que 5 longos anos para ser finalizada. E para se ter uma noção básica do quão gigantesca ela é, veja essas fotos de pessoas ao lado do pé da estátua. Apenas seu pé já é maior que todas as pessoas, e para poder tirar uma foto dela completa, é preciso estar a quilômetros de distância. E olhando desse ângulo, parece se tratar de um verdadeiro gigante. Percheron. Temos aqui uma das raças de cavalo mais fortes do mundo, e era comumente utilizado para puxar arados e carroças, pois olhe só o seu tamanho comparado a uma pessoa comum. É um cavalo gigantesco, com um ótimo porte físico, além de ser extremamente forte e bem musculoso. Contudo, ele é um cavalo extremamente elegante e acabou ficando muito requisitado no mercado. Sendo assim, apenas uma única unidade do Percheron pode valer mais de 300 mil reais. Água-viva Juba de Leão. Sabemos que levar uma picada de água-viva comum pode ser altamente doloroso,
Agora imagine levar uma picada disso aqui. Essa é a água-viva cabeluda, ou água-viva juba de leão, como também é chamada. É uma espécie de água-viva gigante, na verdade, a maior do mundo, e pode chegar aos seus 2 metros de diâmetro, chegando a ser maiores que uma pessoa adulta. E além de ser gigantesca, ela também é altamente venenosa, possuindo uma toxina letal em seus tentáculos. E uma curiosidade sobre elas é que seus tentáculos podem medir até 37 metros de comprimento, o equivalente a um prédio de 13 andares. Quetzalcoatlus. Olhando assim, você diria que esse é o maior animal voador que já existiu na Terra? Se sim, você está redondamente certo, pois esse é o Quetzalcoatlus, a maior ave da história do planeta Terra, e teve sua passagem por aqui há mais ou menos 65 milhões de anos, na era dos dinossauros. Esse era realmente grande, podendo chegar aos 11 metros de altura e comprimento, tendo quase o tamanho de um avião de pequeno porte, com um bico extremamente avantajado. Veja só essa imagem impressionante de como seria a altura real dessa criatura comparado a uma pessoa humana. É quase inacreditável. Maine Coon. O que você diria desse gato aqui? É realmente muito fofo. Parece ser uma bolinha de pelos, mas olhem só o gigante que ele é na verdade. Esses são os gatos da raça Maine Coon. Sua origem não é muito certeira, mas acredita-se que ele tenha vindo do nordeste dos Estados Unidos. E é um gato como qualquer outro, dócil, tranquilo e amigável. Contudo, essa é uma raça de gatos gigante, que pode chegar a tamanhos muito superiores ao de gatos comuns, podendo chegar a 1 metro de comprimento, do nariz até a cauda, e pesar mais de 11 quilos. E com tudo isso, não é à toa que lhe foi dado o posto de maior raça de gatos do mundo. Cauda de avião. Se você já viajou de avião, você sabe o quão gigantescas essas máquinas podem ser. Mas se você nunca viu um avião de perto, eu vou te provar agora que não conseguimos ter a real noção do seu tamanho. Observe bem as fotos desse lindo avião, o Airbus A380. Notoriamente, percebemos a sua grandeza. Mas agora, veja essa foto tirada apenas da cauda desse avião. É simplesmente descomunal. Chega a ser chocante como apenas um pedaço do avião faz as 22 pessoas da foto parecerem meras formigas. Eu realmente fiquei muito impressionado. Alce. Obviamente, você já viu um alce, seja na internet ou em algum filme, mas você já havia percebido que ele era desse tamanho? Os alces são animais assustadoramente grandes, e como na maioria das vezes só os vemos pela tela da TV ou do celular, ficamos com a impressão de que ele não é muito grande, mas na verdade ele é gigantesco, e sua galhada maior ainda, podendo chegar a mais de 2 metros de altura, chegando a ser mais alto do que um carro. Acredite, você não iria querer topar com um alce no meio da floresta. Sol. Vamos começar com algo que nós vemos todos os dias, a Lua. Porém, com ela, a situação é inversa. E a Lua não é assim tão grande quanto a gente pensava que fosse, pois acredite ou não, mas ela consegue ser menor do que o Brasil, ainda deixando alguns estados de fora. Contudo, seriam necessárias aproximadamente 50 luas para preencher toda a Terra em termos de massa, o que nos mostra o quão grande é a Terra. Ok, mas e o Sol? O maior corpo celeste de todo o Sistema Solar. Qual o tamanho real dele? Bom, para efeito de comparação, caberiam por volta de 1,3 milhões de terras dentro do Sol. E essa foto é uma representação de como cada terra ficaria dentro do Sol. De fato, se comparados a estrelas de tal dimensão, não somos nada mais que um simples grão de areia. Mas e aí? Qual dessas 20 coisas que mais te impressionou? Ou melhor, qual dessas coisas gigantes que você não esperava que fosse tão grande? Deixa aqui nos comentários. Mas galera, por hoje o vídeo era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, valeu, fui!